Tireoidite de Hashimoto tem cura? A resposta é sim, mas a gente precisa antes fazer a adequação de um termo. Cura não é o melhor termo quando a gente fala em doença autoimune, tá? Tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, então a gente prefere falar remissão, que na prática seria uma cura, mas pode ser que seja uma cura temporária, porque quando a imunidade entra em desequilíbrio novamente, a doença pode reativar, tá? Mas na prática, né, enquanto a pessoa está em remissão, ela não vai ter nenhum sintoma, ela não vai ter nenhuma manifestação dessa doença. Mas antes, é importante a gente falar assim, o que é essa tal de tireoidite de Hashimoto, tá? Tireoidite de Hashimoto é um desequilíbrio, é um ataque do próprio corpo contra a glândula tireoide. A gente fabrica anticorpos como se a tireoide fosse um invasor, como se a tireoide fosse um problema. E aí a imunidade se perde e acaba atacando um órgão que ela não deveria atacar. Por que isso acontece? Isso é uma coisa muito ignorada pela medicina atual, ela acontece por um desequilíbrio da imunidade, principalmente que está localizada no intestino, imunidade sentinela do intestino, imunidade que está ali cuidando do que vai entrar de moléculas e o que não vai entrar, certo? Então, o nosso grande contato com o meio externo é um contato que é via alimentação, né? Os nutrientes entram todos via digestiva e ali a nossa imunidade está ali como sentinela para detectar o que é uma ameaça, o que não é, o que pode entrar, o que é nutriente e o que é uma ameaça, o que está vindo do mundo externo, do meio externo e que é potencialmente causador de problemas, certo? Aí essa imunidade é muito rica, muito abundante no intestino. Então, geralmente as desordens da imunidade, doenças autoimunes começam exatamente ali, porque é ali que a maior parte da imunidade do corpo está localizada, certo? E aí o que acontece? O intestino ele tem que ter sempre uma mucosa muito íntegra, uma mucosa bem funcionante. E os hábitos modernos, os alimentos processados, né, o excesso de proteínas inflamatórias, como por exemplo o glúten, né, vão causar o excesso de, ou por exemplo, desequilíbrios intestinais como parasitoses, disbiose intestinal, excesso de crescimento de fungos no intestino, são todas questões que podem afetar o equilíbrio intestinal, podem machucar a mucosa do intestino, causando um fenômeno que a gente chama de intestino hiperpermeável. Tá? O que é esse intestino hiperpermeável? É um intestino que a mucosa fica machucada e aquilo que está no intestino, o alimento, né, o bolo fecal, junto com as bactérias que estão ali no intestino, mesmo não sendo bactérias patogênicas, podem atingir um nível de profundidade da mucosa intestinal além do que deveria. Tá? Essa questão, quando essas moléculas, né, essas bactérias, esse alimento mal digerido entra em contato mais profundo com a mucosa e atinge, né, existe um contato ali do sangue ou das células imunológicas com esse conteúdo que deveria estar ali limitado no interior do intestino, acontece essa possibilidade da imunidade se perder, porque a imunidade entra em contato com coisas que são alimentos, coisas que são bactérias possivelmente boas, né? Então não deveria gerar problemas, mas o problema é que esse nível, o intestino foi perfurado, entre aspas, ele foi agredido e essas moléculas entraram no nível de profundidade que não deveria ter atingido. E a imunidade interpreta isso como sendo uma agressão e começa a fabricar anticorpos contra essas estruturas, que não são exatamente patogênicas. Tá? E aí, por um fenômeno que a gente chama de mimetismo molecular, quer dizer, as moléculas elas podem ter uma similaridade química, a estrutura molecular dessas substâncias que estão atingindo um nível mais profundo do intestino, podem ter uma certa similaridade com órgãos do corpo humano, tá? Como por exemplo a tireoide, como por exemplo moléculas da articulação, como por exemplo a pele. E aí começam a se desencadear doenças autoimunes. A imunidade, pensando que está brigando contra moléculas agressoras lá no intestino, ela fabrica anticorpos contra essas moléculas que não são agressoras, mas o organismo interpreta assim. E aí essas moléculas caem no sistema sanguíneo, né? E aí esses anticorpos acabam que por similaridade química, né, por uma coisa que não deveria acontecer, mas por acidente acontece, essa similaridade química acaba que esse anticorpo ataca estruturas do próprio corpo. E a tireoidite de Hashimoto é a doença autoimune mais comum que tem, tá? Então, como deve ser, usando todo esse raciocínio, essa explicação que eu falei, como que deve ser o tratamento da tireoidite de Hashimoto? Deve ser em preservar a saúde e a integridade do intestino. Não seria lógico? Seria. Então, só que a medicina convencional, a endocrinologia tradicional,
não se preocupa com isso. A endocrinologia vai se preocupar apenas com a consequência da tiroidite, né? Apenas com o desequilíbrio hormonal que esse ataque do sistema imunológico contra a própria tireoide causou, né? Então simplesmente vai corrigir ali níveis hormonais. A gente sabe que isso não é suficiente, tá? Por isso que a abordagem funcional integrativa ela é muito mais assertiva, né? Porque ela visa preservar a glândula, ela visa devolver saúde para a glândula, ela visa cessar esse ataque contra a glândula tireoide. E, por consequência, você acaba também evita que novas doenças autoimunes acabem aparecendo para essa pessoa. Uma coisa muito comum que a gente vê no dia a dia é pessoas que têm uma doença autoimune, a gente brinca até que ela vem em combo, né? Doenças autoimunes podem vir em combo. Quando a pessoa tem uma doença autoimune, é muito mais fácil que ela tenha a segunda doença autoimune do que uma pessoa que não tem nenhuma doença autoimune desenvolva a primeira. Tá? Por quê? Porque a origem delas é sempre igual, é sempre esse desequilíbrio, essa lesão, essa hiperpermeabilidade intestinal que acaba causando problemas, e aí a imunidade se perde e acaba atacando estruturas do próprio corpo. Tá? Então a abordagem funcional integrativa ela vai visar cuidar do intestino. Tá? Isso é muito importante. Um outro fator que pode colaborar bastante para evitar e para que a tireoidite de Hashimoto entre em remissão é cuidar dos níveis de vitamina D, ou hoje em dia a gente chama de hormônio D, né? Porque a vitamina D foi promovida a hormônio, porque ela é inclusive um hormônio esteroide, né? É muito parecido com a molécula do colesterol, é um hormônio esteroide. A vitamina D ela é responsável em grande parte por regular o sistema imunológico, por não deixar o sistema imunológico trabalhar onde não deve e por direcionar a imunidade para brigar contra verdadeiros agressores. Tá? Então, níveis de vitamina D adequados ajudam muito nesse sentido. Tá? Inclusive, pessoas que têm doença autoimune, é muito frequente, né? Tem bastante estudo com relação a isso, dizendo que essas pessoas têm uma tendência, muitas delas têm uma disfunção do receptor de vitamina D. Então, mesmo que essa pessoa tenha vitamina D em níveis adequados, ela vai ter ali uma dificuldade de processar essa vitamina D. Então, a gente indica que pessoas que têm doença autoimune devam ter níveis ainda mais altos de vitamina D do que a média da população precisaria. Tá? Então, isso é bem interessante, cuidar de níveis de vitamina D e cuidar do intestino. Como que cuida do intestino? Tá? Primeira coisa, retirando aquilo que agride o intestino. Alimentos processados e, no caso da tireoidite e da Hashimoto, a gente sabe que tem uma relação muito grande com o consumo de glúten. Tá? O glúten é, sim, uma proteína inflamatória do intestino, difícil de digestão, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de digerir o glúten e ele pode causar, sim, permeabilidade intestinal aumentada e fazer com que o conteúdo do intestino entre em contato em níveis mais profundos da mucosa e desencadeie todo esse processo. Então, retirar o glúten é muito interessante para quem tem Hashimoto? Sim, muito interessante. Né? Alimentos processados é a mesma coisa, tem que pensar sempre em comer comida de verdade, comida variada, porque você tenha bastante nutrientes, né? A imunidade precisa de vários e vários nutrientes. Então, comida de verdade, comida variada. Cuidar do nível da vitamina D, pode ser tomando sol, pode ser suplementando. Tá? Exercício físico também é muito importante, né? Indiretamente, porque o exercício, o músculo produz substâncias antioxidantes, né? Anti-inflamatórias. Isso aí vai colaborar sem dúvida para que a doença autoimune entre em um nível assim mais de esfrie, né? Que a doença autoimune esfrie. E também a questão do sono. O sono é extremamente importante, a imunidade se regula muito no sono, a pessoa que não dorme tem a imunidade em desequilíbrio, a imunidade vai caminhar no sentido que ela não deve, pode causar alergias, pode atacar o próprio corpo e deixa ainda mais vulnerável o corpo a inflamações, invasões externas, que é contra aquilo que a imunidade realmente deveria estar brigando. Tá? Então, doença autoimune a gente precisa cuidar para que não venha a segunda, não venha a terceira, e também não basta simplesmente cuidar da consequência do problema. O que eu vejo no dia a dia é as pessoas que têm tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa de hipotireoidismo, é autoimune, é a tireoidite de Hashimoto, que quando não se cuida da causa do problema, o organismo vai atacando a própria tireoide até destruir completamente a tireoide, fazendo com que a pessoa fique dependente do uso de hormônio da tireoide o resto da vida. Tá? E a endocrinologia convencional, digamos assim, não se atenta para esse problema, não pensa em tratar o intestino, não pensa em melhorar a vitamina D, não pensa em regular o sono, não pensa em indicar atividade física, que são todas coisas que podem fazer com que a doença autoimune entre de fato em remissão. Suplementação, né, nem pensar, falam mal de suplementação. Então, são coisas que a gente pode fazer. Vamos falar em suplemento, que eu gosto muito para regular essa questão intestinal, é a glutamina. A glutamina é um protetor intestinal. É uma matéria-prima que o organismo usa para reconstruir a sua mucosa no dia a dia. Tá? Então, glutamina é bem interessante, suplemento muito interessante para quem tem doença autoimune.
Tá? Então, veja, se você aprendeu nesse vídeo informações novas, né, e quer continuar assistindo os próximos vídeos, se inscreva no canal, né, para receber a notificação, curta esse vídeo, né, encaminhe para as pessoas que você sabe que tem hipotireoidismo. O hipertireoidismo também pode ser causado por tireoidite de Hashimoto, né? Inicialmente, quando a glândula é atacada, ela pode despejar esses hormônios que estão já prontos ali na circulação, pode gerar hipertireoidismo. No longo prazo vai acabar virando um hipotireoidismo, tá? Que são doenças graves, doenças que têm uma série de complicações, né? Cansaço extremo, o próprio desequilíbrio intestinal pode ser gerado pelo hipotireoidismo depois, né? Mas essa fadiga mesmo, queda de cabelo, unhas fracas, intolerância ao frio, né? Todos os problemas aí que fazem metabolismo muito lento, a pessoa tem dificuldade de emagrecer, uma série de problemas que podem ser causados por uma doença autoimune e consequentemente o desequilíbrio dos hormônios da tireoide, tá? Então, peço de novo, se inscreva no canal, curta o vídeo e nos acompanhe para mais vídeos como esse.